Olá, vamos continuar o nosso estudo em Provérbios capítulo 5, se o Senhor nos permitir. Oremos antes de iniciarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por não desistires de nós. Dá-nos agora entendimento, abre nossos olhos, fala ao nosso coração. Seja o nosso professor, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, Deus nos concede o seu Espírito para nos ensinar. Essa promessa, com base nesta promessa que se encontra aqui em João, capítulo 14, o verso 26, é que eu quero iniciar esse estudo. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Amém? Correndo nesta promessa, vamos empreender o estudo de Provérbios capítulo 5. Porque Deus é o nosso professor. Verso 1, Provérbios 5, 1. Filho meu, atende à minha sabedoria. A minha inteligência inclina o teu ouvido. Vejam só, quem é a sabedoria de Deus? A minha inteligência. Deus é nosso Pai. Jesus mesmo nos diz para chamarmos por Deus, Abba, Pai. Chamarmos a Deus de Abba, Pai. Então, quando nós vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24, fica bem claro nestas palavras. 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. E aí Deus, nosso Pai, nos diz: Filho, atende a minha sabedoria. Quem é a sabedoria de Deus? Jesus Cristo. Então, Deus está dizendo: Filho meu, atende a Jesus. Atende a Cristo. E aí depois, a minha inteligência inclina o teu ouvido. Vejam só que interessante. Em Provérbios capítulo 8, no verso 1, não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Tanto sabedoria, e como no verso que estamos estudando, sabedoria e inteligência são colocados em paralelo, em igualdade. Jesus é a sabedoria, Jesus é a inteligência, a verdadeira inteligência, a verdadeira sabedoria. Diferentes palavras para dizer a mesma coisa. Mas cada uma delas tem alguma peculiaridade, algo que lhe é único. Por isso que não são todas iguais, mas estão todas conectadas. Provérbios 5:1, então devemos atender a Jesus, ouvir a voz de Jesus. Inclinar o nosso ouvido para Jesus. Se chegar perto e pedir, fala, que o teu servo ouve. Ouvir e atender, obedecer. Verso 2, Provérbios 5:2. Para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Veja só, devemos então ouvir a voz de Jesus para que? Para guardar os conselhos de Deus. Deus nos dá os conselhos dele por meio de Jesus Cristo. É por isso que devemos atender à sabedoria e à inteligência de Deus, que são Jesus. E é Jesus. Então, quando Jesus nos dá um conselho, é Deus dando um conselho. Mas muitos dizem, mas é só um conselho. Não é uma lei. Não é uma ordem. É só um conselho. É sábio nós não ouvirmos a um conselho de alguém que não erra? É sábio nós não ouvirmos o conselho daquele que sabe todas as coisas? Já ouvi muitas pessoas usarem esses termos como desculpa para não seguir alguma verdade, alguma coisa, fazer alguma mudança que Deus está chamando cada um de nós a fazer. Porque em Provérbios capítulo 1, o verso 30, o verso 30, 31 e 32. Vejam só a consequência de não ouvir o conselho. Provérbios 1, 30 a 32.
Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Deus dá um conselho, a pessoa não ouve. Aí Deus dá o quê? Uma repreensão. Mas se a pessoa já não aceita o conselho, já vai se endurecendo o seu coração. Quando vem a repreensão, fica aí incomodado, por estar me repreendendo e tal, não aceita a repreensão. E aí? Portanto, Provérbios 1:31, portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Então o próprio conselho da própria pessoa, das pessoas que ela quer ouvir os conselhos, eu gostei desse conselho, ele veio ao encontro do meu coração, do meu desejo, do meu gosto, do que eu gosto. É sábio isso? E aí quando vem isso, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, viu? A consequência disso é no verso 32, Provérbios 1:32. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario, ou seja, desvio do caminho, o desvario dos insensatos os destruirá. Toda vez que fazemos isso, não damos ouvidos ao conselho, sendo que não damos ouvidos ao conselho, que não atendemos ao conselho de Deus, nem às suas repreensões, mas aos nossos próprios conselhos, o fruto dos nossos próprios conselhos, fartura, o sentir-se satisfeito com o meu próprio conselho, o conselho que eu gostei, que eu aprovo, é o quê? A morte os matará. Porque é um desvio do caminho certo. Deus não nos obriga. Mesmo a lei dele, que é tão severa, ele não pega e impõe forçadamente a todos. Não. Mas aqueles que aceitarem, comerão do seu fruto. Aqueles que rejeitarem, comerão do fruto daquilo que aceitaram. Que não é a lei de Deus. Se não aceita a lei de Deus, aceita a lei do pecado. E o fruto é a morte. Então, queridos, é muito importante isso. Porque, por exemplo, só o título de alguns livros, Conselhos sobre Saúde, Conselhos sobre o Regime Alimentar, Conselhos sobre Mordomia, falando desses dois tópicos de saúde e fidelidade a Deus, no dinheiro, nas finanças, dízimos e ofertas. São apenas conselhos. Mas se são conselhos vindos de Deus, e eu conheço eles, tenho acesso a eles e rejeito, procuro e escolho seguir o meu conselho, ou os conselhos de quem eu gosto, das ideias que falam que é de acordo com o meu gosto, e não me permito ter o gosto transformado por Deus, isso será a causa da destruição, da morte eterna, perdição de muitos. Que não sejamos nós, não seja eu, que não seja você. Voltando para Provérbios, capítulo 5. O verso 3. Olha que interessante o caminho que se vai. Existem vários motivos, vários motivos que Deus dá um conselho, em várias áreas. Então, citei apenas alguns. Mas de todos os conselhos que Deus nos dá sobre a verdade, sobre estilo de vida, alimentação, vestuário, finanças, modo de se portar, as palavras, os nossos hábitos, com o que a gente deve usar nosso tempo, os entretenimentos, como que a gente usa o nosso tempo, o que a gente gosta de assistir, ver, ouvir, tudo isso, todas as influências que estão na nossa vida, tudo. Deus nos dá conselhos e olha o que Deus diz: para que guardes os meus conselhos, os teus lábios observem o conhecimento. Vejam só, Provérbios 2:6, antes de nós continuarmos no próximo verso. Provérbios 2:6 nós lemos o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Deus, ele dá a sabedoria, Jesus é a sabedoria. Deus nos dá Jesus, é de Deus que vem. E da onde que vem essa sabedoria? Da sua boca. Vejam só, então Provérbios 2:6 nos diz que da boca de Deus é que vem o conhecimento, ou seja, o que vem da boca de Deus são as palavras, o que ele fala. Vem o quê? O conhecimento e o entendimento. Conhecimento e entendimento estão colocados aqui em paralelo. No mesmo contexto também que a sabedoria. O Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem. Como que Deus nos dá a sabedoria? Ele fala na sua palavra. E o que ele fala na palavra dele? Nós vamos ver isso em breve, neste estudo. Mas vamos entender agora aqui, entendimento e conhecimento. Bom, se entendimento, conforme Provérbios capítulo 8, o verso 12, diz assim, eu a sabedoria,
habito com a prudência, e aí vai continuando até o verso 14. Meu é o conselho. Olha só, de quem que é o conselho? Deus é quem tem os conselhos, mas ele deu a Jesus, ele fez Jesus a nossa sabedoria. E por meio dele ele nos dá conselhos. Meu é o conselho, e Jesus aqui está falando. Então, o conselho é de Jesus. De Deus também, porque Jesus é Deus. E meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Sim, Provérbios 8, 14, Jesus a sabedoria aqui, diz que ele é o entendimento. Aqui em Provérbios 2, 6, ele sendo o entendimento, colocado em paralelo aqui com conhecimento, entendimento. Se Jesus é o entendimento, que conhecimento é esse? Entendimento é esse? Entendimento do quê? Que conhecimento é esse? Conhecimento do quê? Então, quando nós vemos isso e comparamos com um outro verso que está em Colossenses 3,16, vejamos só. Colossenses capítulo 3,16. Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo, olha só, a palavra de Cristo, habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Jesus é a sabedoria. E quando ele fala algo, isso habita em nós, é uma completude, é algo completo, toda a sabedoria. Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Veja só, que a palavra de Cristo é para habitar em nossos corações em toda a sabedoria, e o ensino e as admoestações, as correções necessárias por meio disso, que vem da palavra de Deus, devem ser fixadas na nossa mente e nos outros também por meio da música sacra, música sagrada, que tem como a Bíblia, que tem como letra, né? A Bíblia é a letra, a base, a fonte. Estas são as melhores músicas. E é assim que nós deveríamos memorizar a Bíblia, de forma muito mais fácil. Quem tem dificuldade para memorizar algo, se utilizasse a música para memorizar a Bíblia, estaria usando o meio mais eficaz, um dos meios mais eficazes para gravar as Escrituras na memória. Amém? Então, quando nós voltamos lá para Provérbios capítulo 5, agora comparando com Mateus 7, 6, vejamos o que está escrito aqui em Mateus capítulo 7, o verso 6. E não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Vejam só. Quando Deus usa a palavra, os teus lábios observem o conhecimento, eu fui olhar no original, esse observar não é somente assim observar, mas é observar com cuidado, estar assim protegendo, guardando, pode ser traduzido também como guardar. Guarde o conhecimento, tanto como na primeira parte, né? Guardar os conselhos de Deus e guardar o quê? Nossos lábios guardarem o conhecimento. Como que nossos lábios vão guardar o conhecimento? Se nós quisermos gravar algo, uma das formas é repetir. Você ouve, mas só ouvir não é o suficiente para você gravar para o resto da vida. Algumas pessoas têm essa capacidade, mas são muito poucas. Mas você ouvir e repetir, falar e falar. Quanto mais fala, e falar o quê? Para a pessoa certa. Por quê? Se falar para os porcos, deitar aos porcos as pérolas, não aconteça o quê? Que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Jesus não falava não entregava suas pérolas abertamente aos fariseus que queriam matá-lo. Ele falava por meio de parábolas, por meio de símbolos. Eles tinham acesso, entendiam mais ou menos, mas não era algo tão claro, então eles ficavam naquela. Então nós devemos guardar o quê? Guardar o conhecimento. Então, o conhecimento de Deus, de Cristo Jesus, nós devemos tratar com muito cuidado. Por exemplo, se alguém chegar num país islâmico hoje e começar a anunciar Jesus e pregar nas ruas, ele é morto. Depende do país, né? Mas muitos deles é isso que acontece, é preso, é torturado. Então, guardar o conhecimento, você protegê-lo, fazer com que ele seja útil, não deitar para quem não valoriza, para quem vai, inclusive, buscar destruir. Ter essa sabedoria, essa prudência. E Provérbios 15, verso 2, nos diz o seguinte. Provérbios 15, verso 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Então, a língua dos sábios, ela adorna, coloca beleza, encanto, alegria. Em quem? Em Jesus. A sabedoria de Jesus. Então, falar com alegria, com
com o máximo de encanto, satisfação sobre Cristo Jesus. É isto que os sábios fazem. É isto que nós devemos saber. Fazer. Saber e fazer. Continuando agora para o verso 13. Então, por que devemos fazer isso? Por que devemos ouvir a Jesus, os seus conselhos, e guardar no nosso coração? Inclinar os seus ouvidos, procurar prestar com máxima atenção a tudo que ele nos disser? O verso 13. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Linguagem simbólica, Provérbios utiliza muito frequentemente. Ele é escrito em linguagem simbólica. Mas ele mesmo e a própria Bíblia toda tem que nos dar um ensinamento, o significado dos símbolos. Efésios capítulo 5 é uma das portas para isso, para nós vermos, que também está usando um símbolo. Efésios capítulo 5, verso 23, nós lemos assim: porque o marido é a cabeça da mulher, assim como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Isso está escrito em uma linguagem de símbolos, porque o verso 32 diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Cristo da igreja. E há um mistério. E para nos ajudar a entender esse mistério, Deus faz uma comparação. E por meio desse símbolo, nós podemos entender um pouco mais da íntima conexão e relacionamento de amor que Deus deseja ter conosco. Porque nós somos a sua igreja. A mulher, aqui a igreja, é o conjunto do corpo de Cristo, as pessoas. Por que eu digo isso? Porque está escrito em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, o verso 2, só para colocar, 2 Coríntios capítulo 1, Paulo está adereçando, ou seja, direcionando a sua carta para quem? O verso 1. 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Veja só, então, a igreja de Deus que está em Corinto, então a igreja de Deus que estava lá na cidade de Corinto, com todos os santos que estão em Acaia, ou seja, fazia parte da igreja de Deus, não só a de Corinto, mas naquela cidade, mas os que estão em Acaia, uma cidade próxima, todos os santos, ou seja, as pessoas. Então, as pessoas que formam a igreja, e no verso lá, no 2 Coríntios 11, verso 2, ele diz assim: porque estou zeloso de vós com um zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, Paulo estava trabalhando, lutando para apresentar os membros daquela região, os santos daquela região que foram santificados por Cristo, estavam ainda sendo santificados por Cristo, libertos do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, conforme está lá em Colossenses capítulo 1, se não me engano, no verso 9, 10 ali. Aí, ou no verso 13, entre o verso 9 e o verso 13. E agora, no 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, diz assim: porque vos tenho preparado, quem? As pessoas, para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Vejam só, esse é o símbolo. Então, quando Efésios lá coloca Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo, assim, o marido, a cabeça, a igreja, a mulher, o corpo, essa conexão que existe, né? O símbolo é que Jesus é o marido, a igreja é a mulher. Então, toda vez que falar sobre mulher em profecia, em linguagem simbólica, o símbolo é de uma mulher. É uma igreja, perdão. Então, toda vez que falar mulher, isso simboliza uma igreja, na realidade. O símbolo figurado ali da linguagem em parábolas ou em provérbios é representar a igreja. Então, quando nós vimos lá, porque os lábios da mulher estranha, ou seja, da igreja estranha, que não é a igreja fiel, pura, virgem, que não é a igreja de Cristo. Pode dizer que é de Cristo, mas ela é estranha. Essa palavra estranha quer dizer que ela não é mais fiel, ela se tornou de outro. Ela é alheia, ela é estranha, ela é adúltera.
Provérbios capítulo 5, verso 3 diz assim, da mulher estranha. Para os lábios, o que ela fala, olha, os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Vejam só que interessante isso. Em Provérbios capítulo 2, os versos 16 e 17, nós lemos assim. Para te afastar da mulher estranha. Aquilo lá está falando, né, que Deus, a inteligência conservará para te afastar. Então veja só, a sabedoria, quando o verso 10, Provérbios 2, 10 e 11 coloca ali, quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. Então veja só, conhecer a Jesus, conhecimento de Jesus, esse conhecimento que é Jesus, a sabedoria entrar no nosso coração, quando Jesus entrar no nosso coração, e aí, veja só, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Deus, Jesus é a inteligência, o bom siso vem dele, ele é o nosso bom siso. E o nosso discernimento, entendimento, são palavras conectadas. E quando nós vamos lá no verso 16, Jesus no nosso coração vai fazer o quê? Nos afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, ou seja, fala palavras bonitas. Uma mulher estranha que não tem o coração fiel, que tem uma aparência bonita, fala bonito, mas o seu coração não é fiel, não ama de verdade. Porque o que está escrito aqui? O verso 17. E deixa o guia da sua mocidade, olha só. Que adultera. Não é fiel. Então, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então, a mulher que faz isso, como nós temos nesse símbolo, né, uma mulher adulta que vai adultera, deixa o seu marido. Mas, simbolicamente, a igreja. Uma igreja que deixa o guia da sua mocidade, que deixa a Deus. Talvez no início da igreja, aquela igreja tem uma história muito bonita de como ela começou, como ela no início, como ela era fiel a Deus e foi. Mas o que acontece? Deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Se esquece da aliança do seu Deus. Deuteronômio 4:13, nós lemos assim, ó, Deuteronômio 4:13. Já vimos isso em um outro estudo, mas vamos revisar. Deuteronômio 4:13. Então vos anunciou ele a sua aliança. O Senhor aqui, no caso o verso 12 está falando, né? O Senhor, no original, Jeová, Yahvé. Então o verso 13. Então vos anunciou ele a sua aliança e vos ordenou o que vos ordenou cumprir? Os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio 4:13. A aliança de Deus, o que é? Ó? Anunciou a sua aliança. Vos ordenou cumprir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos aqui, Provérbios capítulo 2, então, o verso 17, que diz sobre a igreja, sobre a mulher estranha, que é a igreja fiel, o que essa igreja fez e faz? Se esquece da aliança de Deus, se esquece dos 10 mandamentos. Se esquecendo de um e não obedecendo a um, se esquece de todos e não obedece a todos, no princípio, no coração. E 99%, 90% fiel. 90% do tempo, 90% das situações fiel a Deus, mas em 10% não. Num casamento isso não funciona. 0,1% de infidelidade torna tudo infidelidade. Então aqui Colossenses Tiago capítulo 2. Nós lemos o seguinte, Tiago capítulo 2, o verso 10. Está escrito: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Por isso que precisamos cumprir, guardar toda a lei. E essa é a vontade de Deus para conosco. E quando nós vimos lá que a mulher, o que ela faz aqui, a mulher estranha, ou seja, a mulher que não é fiel a Deus, que ela não guarda os mandamentos de Deus, se esquece dos mandamentos de Deus, se esquece da aliança do seu Deus. E nós vemos que o mandamento esquecido não são 6 últimos mandamentos. A maioria das igrejas não é. E nem os 3 primeiros, mas é o 4. E já diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, verso 8. Então, nesse contexto, nessa verdade que nós estamos estudando, nós vemos o seguinte, Provérbios capítulo 5, o verso 3. O que os lábios da mulher estranha fazem? Que essa mulher, então, que essas igrejas que são um plural, né?
que não guardam o sábado, se esquecem da aliança do seu Deus, o que elas fazem? Destilam favos de mel. E o seu paladar é mais suave do que o azeite. E quando nós vamos ver lá em Provérbios capítulo 16, o verso 24, vejam só que interessante. Provérbios 16, o verso 24. Vemos assim: as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Então, se as palavras suaves são favos de mel, ela fala então palavras suaves. Destilam favos de mel, então palavras suaves. Mas porque tem uma influência boa as palavras suaves, mas o verso 25 lá em Provérbios 16, 25, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Se no coração é o que é a morte, os caminhos da morte, mas as palavras lhe são bonitas, qual é o resultado disso? O verso 4, Provérbios 5, 4, na verdade. Provérbios 5, 4, voltando lá para o texto central do estudo de hoje. Mas o seu fim é amargoso como o absinto e agudo como a espada de dois gumes. Nós não vamos estudar essa segunda parte hoje, nós vamos continuar na próxima semana, ali no verso 4, mas eu quero deixar aqui como base nesse sentido, por que nós não devemos dar ouvido a essas palavras suaves? Provérbios 26, versos 24 a 26 nos esclarece isso. Então, Provérbios 26, versos 24 a 26. Aquele que odeia, dissimula com os seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Alguém odeia, mas dissimula com os lábios, fala bonito, tá, mas no coração tem o ódio, engano. Vejam só, o verso 25, quando te suplicar com voz suave, olha só o que são as palavras suaves, são como favos de mel, suplicar assim com voz suave. Não te fies nele. Quando alguém fizer isso, falar com voz suave, mas no íntimo, no coração tiver o quê? Engano? Ele vai estar dissimulando, vai estar fingindo, não é verdadeiro aquilo. E aí, quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, não acredite, não se apoie, não, eu vou acreditar, é digno de confiança. Não ponha sua confiança nele, não te fies nele. Por quê? Porque abriga 7 abominações no seu coração. A palavra de Deus está dizendo que abriga, ou seja, mantém guardado dentro do coração 7 abominações. Interessante isso. Isso está em Provérbios capítulo 6, que nós vamos ver depois, estão aqui comparando, né? Que são olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, os versos 17 a 19, eu acabei de ler. São 7 abominações. E aí, quando nós vemos aqui em Provérbios capítulo 26, não, quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abrir as 7 abominações no seu coração, está falando a respeito de um homem, uma pessoa, alguém, se refere também a uma mulher, se refere também à igreja, isso é, quando alguém age desta forma, veja os paralelos, as palavras em comum. E que nós falamos, suplicar o que com voz suave, exatamente essas coisas. O verso 26, cujo ódio, Provérbios 26, 26 agora, né? Cujo ódio se encobre com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. Deus está nos esclarecendo. Veja só, como que nós vamos conseguir perceber quando uma igreja, uma mulher, uma pessoa, um homem mesmo, literalmente estão agindo dessa forma, tem esse princípio no coração. Como conseguir isto? O estudo da semana que vem, se Deus quiser, sobre isso mais especificamente. Mas a resposta já está no que nós estamos estudando. Por quê? Atender à sabedoria, inclinar os nossos ouvidos à inteligência, ou seja, atender ao que Jesus nos diz, inclinar os ouvidos ao que Jesus nos diz, ouvir o quê? Para guardar os conselhos de Jesus, guardar todo o conselho que Jesus nos dá, todo, sobre a alimentação, sobre vestuário, sobre entretenimento, sobre o uso do tempo, sobre os pensamentos, sobre hábitos de todos os aspectos, tudo que envolve nossa vida, em todas as áreas. Dar ouvidos ao conselho de Jesus nisto vai nos preparar física, mental e espiritualmente para não sermos enganados. Porque, e olha só, e os lábios observam o conhecimento, ou seja, falar sobre isso. Quando eu aprendo, conheço, entendo quem Jesus é, e quanto mais isso entra na minha mente, e quanto mais eu vivo isso, e mais eu falo isso, isso então se torna algo especial, o principal. E aí quando se torna esse o meu hábito, o centro da minha vida é Jesus, e o meu ouvir, o meu buscar,
as minhas palavras estão centradas em Jesus. Eu falo e eu guardo com cuidado esse conhecimento. Para aquele que está aberto, eu falo abertamente, mas aqueles que não querem ouvir, eu deixo de alguma forma uma advertência, uma mensagem de amor, como Jesus fazia, mesmo para os piores inimigos. Ele tentava salvá-los de alguma forma e colocava assim as verdades de forma simbólica e falava a coisa certa sobre os princípios, né, do reino de Deus. Jesus, né, falando daquela forma, quando nós entendermos e vivermos isso será segurança. Por quê? Porque os lábios da mulher estranha destilam palavras de mel. Então, para que nós não sejamos enganados, precisamos estar totalmente conectados com Cristo. Que Cristo habite no nosso coração. Quando Ele entrar no nosso coração, como diz lá em Provérbios 2, 10 e 11. Ele sendo o centro na nossa vida, nossos palavras, pensamentos, é isso que vai nos livrar. É Ele que vai nos livrar disso e do fim, que é amargoso. Se dermos ouvidos àquela mulher, à igreja, que não segue os mandamentos, às igrejas, qualquer uma delas, que não segue os mandamentos de Deus. Deus não está dizendo que qualquer pessoa que faça parte de uma dessas igrejas está perdida, ou está tudo errado, não. Mas Ele está fazendo um convite para perceber os enganos que estão lá. Porque as palavras podem ser muito bonitas, mas o que está no coração? Para que as pessoas que estão lá e são sinceras e fiéis não venham a se desapontar com o fim de todos aqueles sistemas religiosos que não estão baseados completamente na verdade. E aí, se escolherem servir aos homens em vez de a Deus, serão desapontados com os resultados. Então Deus está dando essa advertência para que todos aqueles que são pensantes, que pensam por si, que comparam a Bíblia, estudam a Bíblia, comparando escritura com escritura, estejam preparados e vejam, e não caiam nos enganos dessas palavras suaves que não vêm de Cristo Jesus. Então, queridos, se Deus quiser, continuaremos nosso estudo na semana que vem. Mais detalhes sobre esse assunto tão importante. Oremos para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Podemos já entender um pouco melhor sobre a Tua palavra. Guia-nos a compreender ainda mais, Senhor. Livra-nos de sermos enganados pela mulher estranha. Entra no nosso coração, ajuda-nos a fazer a nossa parte, a darmos ouvidos, Senhor, à Tua voz, a buscarmos, a atendermos o que o Senhor nos diz, a fazermos a nossa parte, inclinarmos o nosso ouvido para Ti. E que guardemos os Teus conselhos, Senhor. Que também guardemos e observemos o conhecimento, Senhor, o conhecimento de Cristo Jesus. E assim sejamos salvos e libertos por Ti. Entra no nosso coração, guia-nos, eu peço humildemente e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um.